Ninguém vai ter direito a essa pontuaçãozinha extra, né? É bom sempre, né? É verdade. Então, a gente falou um pouquinho sobre. Aí eu pedi para que vocês trouxessem para mim atividades sobre a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, Sim. tá? E aí, em que consiste essa patologia? Bom, pelo que eu estudei, dei uma lida, como o próprio nome diz, né? É uma síndrome que acomete, né? Uma cardiopatia, na verdade, né? Cardiopatia que acomete todo o lado esquerdo do coração. E principalmente o ventrículo esquerdo, né? Todas as estruturas do lado esquerdo, né, do coração. E o ventrículo esquerdo, que é o que a gente chama de bomba, né, a bomba cardíaca, se eu estiver errado, professora, a vai me Não, tá corrigir. certo. Então, o ventrículo esquerdo, que é o que a gente chama de bomba cardíaca, né, então, ele é o principal, é o órgão que é o principal atingido, né, então ele que, na verdade, faz a circulação sanguínea, né, então, quando ele é atingido, não tem como ocorrer o fluxo sanguíneo, Isso. né? Mais, mais Mas também alguém? tem, aí além do ventrículo esquerdo, é, tem também as outras estruturas, né? Que é a válvula mitral, né? Válvula mitral, somente isso, deixa eu me lembrar. Válvula mitral é o ventrículo esquerdo, a válvula aórtica, né? Aham. E a aorta, não é isso? A aorta, Beleza. a Deixa aorta eu só ascendente. passar, deixa eu só passar a palavra um pouquinho para a Silvana, para ver se ela Pode consegue passar, também. ela já tá aí querendo falar. Bom dia, Silvana. O teu áudio, Sil. O teu áudio tá cortado, Sil. Esse, Não, Silvana, ativa teu áudio. ativa o áudio. Agora, tá? Normal? Agora Ah, sim. agora sim. Agora Tá. sim. Pelo que eu entendi, professora, ela é uma má formação, né? E Isso. essa má formação, ela leva a essa síndrome. Como a diferença dessa síndrome para a síndrome congênita, que a congênita ela é só propriamente falada, ela é voltada mais para o ventrículo esquerdo, né? E essa É, outra não, ela afeta o ventrículo esquerdo, como a Janaína já falou, a aorta e a válvula mitral, né? Então, é por é, isso ela recebe esse nome. E também, Isso. pelo que eu pesquisei, logo após quando a criança hoje, ela já pode ser diagnosticada a partir da 18ª semana de gestação, né? Que Sim. antes já não se tinha essa possibilidade de identificar. isso. Então, para a família, era algo muito assustador, pelo fato de ser desconhecido, uma surpresa muito grande para a mãe e para Uhum. todos aqueles que acompanham essa gestação. Então, a Sim. gente percebe o quanto, apesar de ser difícil de se encarar, mas o quanto já se melhorou, que já pode ser identificada e ela pode ser tratada, né? Nesse sentido, que a gente, pelo que eu pesquisei, encontrei casos que tiveram Uhum. crianças que passaram por cirurgias, até 3 cirurgias, né? Isso, correto. É, Até 3 cirurgias, e que, só que com um espaçamento, tipo assim, de um período para outro, porque não pode logo de imediato ser feita sendo consecutivas, né? isso. E também vi um caso que lá falava, mas não explicava totalmente se era congênita ou se era voltada. Só fala que foram 3 cirurgias e a criança já estava com 2 anos, por isso eu não relatei, porque depois ficou meio Uhum. que vago, entendeu? Não tinha assim, uma conclusão se a criança tinha uma estimativa de vida longa. Então, por isso eu não relatei nem no trabalho, mas eu acredito que estava Ah, tá. correlacionada com essa síndrome, tá? Sim. E tá, aí eu tenho outra pergunta, porque assim, dentro da pesquisa que eu fiz, diz que quando é identificada essa síndrome na gestação,
e logo após o diagnóstico tem que ser feita uma avaliação, incluindo sendo uma avaliação genética. Dentro da pesquisa que eu fiz, o que eu quero saber, professora, é se essa má formação está relacionada à questão genética, tipo filho de pai, mãe, ou... Porque ficou meio que vago, assim, nessa pesquisa que eu fiz, entendeu? Porque fala que logo após o diagnóstico também tem que ser feita uma avaliação adicional, incluindo a avaliação genética e a inclusão de outras malformações, porque geralmente, dentro dessa pesquisa que eu fiz, que quando ocorre essa malformação, pode haver, aí fala assim que pode haver malformações extras cardíacas, ou seja, pode ter outros problemas. Olha, geralmente ela é considerada uma mutação genética, né? Então não se tem um quadro fechado de por que aquilo ali acontece, tá? E as outras patologias envolvidas é no que a gente chama de coração grande. Por quê? Sim. Porque ele acaba sobrecarregando o lado direito por mecanismo de compensação. Entendeu? Então, acaba que no lado direito eu corro sangue venoso e sangue arterial, então eu acabo deixando esse lado direito, esse lado direito muito mais sobrecarregado. E aí vem algumas outras patologias, então envolvem acidente vascular cerebral, principalmente os casos que eu conheci agora recentemente, o bebezinho fez a primeira cirurgia, entre a primeira e a segunda cirurgia ele teve 2 AVCs. Um bebezinho que não tinha nem dois meses, né? Ele já tinha 2, ele tinha 3 meses quando ele teve. Então, ele teve um AVC em decorrência justamente desse coração que ficou do lado direito, que ficou sobrecarregado e não conseguiu passar a oxigenação de uma forma efetiva para o cérebro e para os outros órgãos, entendeu? Entendi. Mas hoje a gente não tem uma conclusão de como é que surge essa síndrome nesse coração, entendeu? Nada ainda fechado. O que se sabe é que é uma mutação gênica. Professora, Oi. eu também li o seguinte, que entre as circulações que acontecem do lado direito e esquerdo, existe um canal que liga, certo? Esse canal, ele é chamado de canal arterial. Aí, e é justamente esse canal que ele se tende a fechar espontaneamente logo após o nascimento do bebê, não é isso? Isso. E justamente por esse canal fechar espontaneamente é que ocorre a interrupção, né, do fluxo sanguíneo. Sim. Né? E aí eu li também que eles iniciam uma medicação após o nascimento do bebê, que é chamado de, eu até anotei aqui, prostaglandina. Eles aplicam essa medicação justamente para retardar, né, o fechamento desse canal. Né? Justamente. O fechamento desse canal. Aí o que é que acontece? Aí inicia-se o processo que a Sil falou, né? Aí, depois que eles aplicam essa medicação, que vai retardar esse fechamento do canal, eles dão início ao tratamento, né? Que são aquelas 3 cirurgias. A primeira logo lá na semana, né, de vida. O quê? Sil? É o que, Sil? Logo após essa medicação, é justamente para que o organismo do bebê, por si só, para ver se ele vai compensar e vai começar a trabalhar, liberar. No caso que há um estreitamento, ele vai alargar, para ver que não haja uma terceira cirurgia. Só quando isso não ocorre, é que é voltado justamente para a sala cirúrgica para ele refazer. Porque às vezes tem casos que nem precisa ir até a terceira, né? Às vezes a primeira resolve, ou só a segunda, até a segunda resolve, exatamente. E tem crianças que elas, por isso é que elas ficam fazendo uso desse medicamento e tem que haver um acompanhamento. Porque tem criança que realmente não há necessidade de fazer a terceira, porque o organismo em si, ele já começa a... Isso. Ter a recuperação, certinho. Isso. Vocês viram alguma coisa a respeito do Maranhão? Conseguiram alguma coisa nas pesquisas de vocês? Do Maranhão? Meninas, vocês não iriam...
Eu não lembro. Não, ele não vi, não. Não, no Maranhão eu não vi. Não, vocês não vão nem encontrar. Vocês não vão encontrar. Infelizmente, no Maranhão, a gente ainda não tem nenhum profissional, nenhum cirurgião cardíaco que trabalhe com síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Infelizmente. Então, o que que acontece com esses bebês? Aqui no Maranhão, eles não têm expectativa de vida. De vida. Tá? Então, o máximo que esse bebê ele tem um prognóstico aqui no Maranhão é de 5 dias. 5 dias, tá? Então, o que que aconteceu? Por que que eu quis trazer também, citar um exemplo para vocês? Essa mãe, ela passou a gestação toda e não foi diagnosticado durante a gestação que esse bebê tinha essa síndrome. Fazia todas as ultrações normais, era uma profissional da saúde e nunca se apareceu nada. Não conseguiram detectar nada nas ultrações que ele tinha essa cardiopatia. Ponto. Quando ele nasceu, os médicos perceberam que o chorinho dele era diferente, né? Ainda nas primeiras horas, mas não conseguiram identificar. Quando foi passando ainda as 24 horas, esse bebê ele começou a ficar muito mais roxinho, né? Por quê? Porque ele não conseguia fazer a oxigenação perfeita do organismo dele, né? Gente, antes de 48 horas, entre essa 24 para 48, os médicos fizeram as ultrações do coração e visualizaram que ele de fato não possuía esse que a gente chama de coração esquerdo, né? A parte esquerda desse coração. E eles disseram que em São Luís não tinha cirurgia e que a expectativa de vida desse menino era de 5 dias. Ponto. Então, tu imagina uma mãe receber um diagnóstico desse do filho. Um desespero, uma coisa louca, sabe? Ainda bem é que ela tinha plano de saúde, né? Então, imagina se fosse aí uma mãe que não tinha nem essa expectativa frente a esse plano. Então, ela conseguiu uma UTI aérea, foi assim, coisa de louco, porque ela tinha que resolver isso menos dos 5 dias, antes dos 5 dias. Porque se ele chegasse até o 5º dia, a chance dele de óbito era muito maior, né? Então, conseguiu uma UTI aérea e encaminhou ele para Recife. Aí eles foram para Recife, onde antes desses 5 primeiros dias, ele realizou a primeira cirurgia, tá? E aí injetaram prostaglandina dele justamente para fazer esse processo de dilatação e conseguir ainda continuar com a oxigenação dele, tá? Fez a primeira cirurgia em Recife, ficou, acho que foi 2 meses ainda nesse processo, nessa cidade. Foi aí que ele teve o primeiro AVC, porque não conseguia a oxigenação efetiva, principalmente para o cérebro. Então, se tu não consegue levar oxigenação para o cérebro, o que vai acontecer? Necrose, morte desse tecido, né? Então, aí teve o primeiro AVC, que foi um AVC bem tenso, porque ninguém conseguia ter uma expectativa dele depois desse AVC, tá? E aí, depois que ele estabilizou, foi assim, estabilizou num dia, ficou 48 horas estabilizado, eles mais uma vez montaram todo aquele equipamento de uma UTI aérea e encaminharam ele para São Paulo. E aí hoje São Paulo ainda é o parâmetro para as cirurgias cardíacas. Né? E aí ele conseguiu ir para um hospital muito bom lá em São Paulo, pela rede pública já, graças a Deus, conseguiu pela rede pública. E com mais ou menos 4 meses, ele fez a segunda cirurgia, que a gente chama de cirurgia de peito aberto, tá? Então, ele fez essa segunda cirurgia, ficou muito bem estabilizado nas 48 horas. Quando foi passando para o 3º dia, ele teve mais um AVC. Aí foi mais uma vez, abriu o peito, ele ficou 3 dias de peito aberto, porque os médicos ainda não conseguiam fechar por conta desse segundo AVC que ele teve. Hoje, graças a Deus, já se respira melhor.
Ele já se encontra em São Luís novamente, tem 2 semanas que ele já está aqui em São Luís. Olha só, que Tirou tubo, recente. tirou tudo, conseguiu vir. Muito recente, muito recente. Ele tem 7 meses. Não, 8. Fez 8 semana passada. Tem 8 meses agora. É um bebê que você observa fisicamente que ele ainda tem um certo retardo por conta dessa oxigenação que foi fraca durante os primeiros dias, mas é um bebê em recuperação, tá? Então, hoje, a expectativa de vida dele está 90%, não posso também dizer, a gente não pode ainda dizer que está 100%, porque ele, nesse caso, vai precisar da terceira cirurgia, de fato, já foi fechado, mas essa cirurgia, ela geralmente é feita entre o segundo e o terceiro ano do bebê, que é quando a gente já tem toda essa musculatura cardíaca já formada, já perfeitinha. E aí é que eles fazem essa terceira cirurgia. Então, ela nunca é antes do primeiro ano. Antes do primeiro ano é feita a primeira e a segunda. E a partir do segundo ao terceiro ano é feita a terceira cirurgia para a separação total e a formação desse coração, tá? Ele, em mecanismos fisiológicos, nunca será igual ao paciente normal, isso nunca. Ele vai sempre estar necessitando de corticoides, ele vai sempre estar ainda utilizando medicamentos que façam a formação e a proteção dessa musculatura cardíaca. Então, ele nunca será um bebê a 100%. Mas ele pode chegar a fazer atividades físicas? Pode. Ele pode correr? Pode. Ele vai poder fazer tudo depois dessa cirurgia. Só que, lógico, com mais cuidados do que comparado ao paciente normal, entendeu? Sim. Mas o que é bom hoje é que a expectativa de vida ela é completamente diferente do que a gente tinha no passado, tá? O que é o ponto negativo é que São Luís, infelizmente, no Maranhão, a gente ainda não tem profissionais que trabalhem nessa área. Então, a expectativa de vida no Maranhão, ela é muito baixa. Muito bom. Aí tu pensas, aquele menino que nasceu no interior do interior, por uma parteira, que não estou julgando a parteira, Deus me livre, as parteiras são, nossa, topíssimas, a maioria delas, né? Mas eu digo assim, ela não tem um conhecimento fisiológico para compreender de fato o que pode estar acontecendo com aquele bebê, sabe? Então tem alguns bebês que podem até estar morrendo aí por essa síndrome, mas não conseguiu fechar o diagnóstico. Ah, o bebê parou de respirar, ponto, sabe? Aí Então, fica até como se fosse a morte súbita. isso, justamente. E que se a gente fosse mesmo investigar, pode ter sido a síndrome do coração esquerdo hipoplásico. Apesar de, vocês viram o percentual de pacientes com essa síndrome? Vocês conseguiram ver? Professora, eu não anotei, mas eu olhei. Eu não anotei, isso é não anotar e não lembro, mas eu olhei. Em uma pesquisa que eu fiz tinha. É bem baixinho. As pesquisas que eu estava estudando, elas envolvem de 1 até no máximo 3% de pacientes com essa síndrome. Ela é pouquinha, né? Que ela é pouquinha, mas também a bichinha destrói e destrói o bebê, né? E tem todo um envolvimento familiar também, né? Olha, essa mãe, ela precisou abrir mão de trabalho, era uma profissional indo e voltando, e precisou abrir mão de trabalho, precisou abrir mão de estar longe da família, porque todo mundo aqui trabalhando para poder ajudar eles lá em São Paulo. Então, é um martírio, né? Para essa família. Hoje, quando eu falo com ela, eu digo, nega, como é que tu tá? Ela diz, eu tô só felicidade. Sabe? É um aprendizado para a vida, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. É verdade. Mas eu gostei da nossa participação, garotas. Muito obrigado. Mas hoje tem um exame, né, professora, que a partir das 18 semanas de gestação já consegue se identificar, né? Que é o ecocardiograma, né? O ecotococardiograma. Ele consegue, sim. Isso assim, se o profissional ele souber entender o exame. Porque não adianta você ter o exame se o profissional não sabe entender. Entendeu? É Então, verdade. Até porque, ó, até porque assim,
Se a gente for por esse raciocínio, se aqui no Maranhão não tem médico de especialidade voltada para essa síndrome, logo que um bebê faz um exame, dificilmente vai ser feita uma leitura correta voltada para esse sentido. Justamente. É como a professora falou, foi feito no caso da amiga dela aí, foi feito só a ultrassom, as ultrassons de rotina que sempre se faz, né, em processo de gestação. E aí na ultrassom não foi descoberto nada, então é preciso um exame mais a fundo, que no caso é esse. Só que aqui em São Luís a gente não tem, né, a pessoa qualificada, né, o profissional da saúde qualificado para poder fazer a leitura. E assim, e não é só essa síndrome, não. Tem outra síndrome, eu sei que a gente está trabalhando, porque é voltado para essa disciplina, mas tem outras síndromes que não é identificada na gravidez. Você faz todos os exames, e quando a família descobre, é assim, perde o chão. Aí quem tem que a pessoa vai vai conseguir. Então, se a gente fosse fazer um estudo baseado em cima dessas síndromes, a gente já vê o quanto no Maranhão. A gente já vê o quão a dificuldade, né? Olha, eu digo para vocês um exemplo, foi durante a minha gestação. No começo eu fazia as morfológicas sem um padrão, tipo assim, eu fazia em tal lugar, fiz o primeiro trimestre em um lugar, fiz o segundo, aí no segundo e no terceiro trimestre eu já fiz no mesmo lugar. E quando eu fui fazer a do segundo trimestre, a médica que eu, tipo, adoro essa mulher até hoje por conta disso, ela descobriu que uma das minhas artérias, ela não estava passando oxigenação suficiente para o meu filho. Ela já estava finalizando, gente, a ultrassom. Ela já estava finalizando e ela decidiu voltar. Quando ela voltou, peraí, aí ela viu que a pulsação era diferente, né? O batuque mesmo, como eu digo logo, falando assim no popular. Ela viu que a pulsação era diferente. Ela foi para do lado esquerdo e ela viu que tinha um som, e aí voltou para o direito, ela viu que o som do direito era diferente. Comparou com as outras artérias e viu que só essa do direito era diferente, né? Então, ela, por consequência, e pelo estudo dela, ela observou que, através, então, dessa pulsação diferente, eu estava passando menos oxigenação para o meu filho. Por isso é que meu filho se mexia menos durante a minha gestação, né? Aí, o que ela fez? Como ela esperou, ela buscou isso logo, então ela me encaminhou direto para fazer ecocardiograma, né? Então, ela passou o meu e passou o do bebê, que é caríssimo por sinal do bebê. Passou o meu, passou o do bebê. E aí me encaminhou para o cardiologista verificar como é que estava. Quer dizer, eu tive a sorte de ter tido uma profissional habilitada nessa área para verificar que não estava correto, sabe? Graças a Deus, na época não foi nada mesmo, era uma anormalidade, mas era uma normalidade fisiológica do meu organismo. Então, isso não comprometeu nada mais da gestação, mas lógico que tu ficas extremamente nervosa, né? Porque tu ali, meu Deus, poxa, eu tô aqui gerando e não consigo gerar meu filho de uma forma satisfatória, sabe? Então a cabeça dá uma. Então, esse foi mais simples, porque a gente conseguiu ainda, né? Mas eu tinha plano de saúde, então tu imaginas quem não tem esse acesso, sabe? Então é um complicador. A gente sabe que hoje, infelizmente, a nossa saúde ela é vulnerável e a prova disso é o que está acontecendo no momento, sabe? São pessoas que não têm um esclarecimento ou às vezes não querem se esclarecer, porque esse aqui é o pior, é quando você não quer ter consciência do que está acontecendo. E aí tá do jeito que tá. Os hospitais sobrecarregados. O pouco que tem é sucateado. Na rede particular é lotada. Você não consegue fazer um teste, você não consegue fazer nada, porque tá a mil, sabe? Hoje você ir no hospital, hoje as pessoas estão com medo de ir para o hospital, por medo justamente de adquirir outras patologias. Então tá, sabe? Um misto de muita loucura na nossa mente. Mas que vamos torcer, vamos orar para que dê tudo certo e que a gente volte a se conversar, a se tocar, a fazer molecagem. Verdade, tô com saudade. Presencialmente. Tá bom? Meninas,
Bora começar a aula de hoje, tá? Aí eu vou pedir para que vocês desliguem os microfones de vocês e desliguem as câmeras para não ficar muito pesado, tá? Para a gente dar início à nossa aula de hoje. O que foi que minha tela ficou toda preta? Ah, Jesus. Só um minutinho, meninas. Tem um bug aqui no computador. Cadê? Meu slide fechou sozinho. Só um minutinho, gente. Deixa eu buscar meu slide rapidão, que ele fechou sozinho aqui. Silvana, desliga o microfone. Prontinho. Então, meninas, hoje a gente vai falar sobre o sistema cardiovascular, propriamente dito. A gente já iniciou essa aula semana passada, mas hoje é que a gente vai dar o tchan nela, final, tá? Final não, a gente já finaliza ela na semana que vem, que a gente vai falar sobre pressão arterial, tá? Mas hoje a gente vai falar sobre a estrutura anatômica, histológica e fisiológica do coração. Então, já começamos a falar um pouquinho, né, sobre esse coração agora, na atividade que a gente já pincelou, já conversamos muito bem, tá? Temos uma situação problema. Essa situação problema vocês vão encontrar no nosso livro, tá? Mas eu também vou encaminhar esses slides logo hoje para vocês. A aula viva eu encaminho mais tarde, mas os slides eu já encaminho logo, que é a nossa próxima atividade. A atividade que vocês entregarem semana que vem. Ela está relacionada à síndrome de Marfan, tá? Então, o que eu quero de vocês? Vocês vão dar uma lida aqui, tá? Nessa situação problema. É uma situação que eles contam toda uma historinha até chegar no final, na problemática de fato que ele tem, tá? Eu vou dar uma passada nela. Mas o que seria a avaliação continuada que eu quero? Vocês vão pesquisar sobre a síndrome de Marfan, correlacionando todos os problemas cardiovasculares que essa síndrome gera em crianças e adolescentes, e o tipo de atividade física para esse grupo de pacientes. Então, nós falamos agorinha do paciente com a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, tá? Esse paciente, ele tem uma baixa oxigenação, então, ele não deve fazer atividades físicas antes das cirurgias, tá? Por quê? Porque acaba comprometendo ainda mais, sobrecarregando ainda mais esse coração. A expectativa de vida desse paciente após a cirurgia é muito alta, da síndrome do coração esquerdo, tá? Ela é muito alta e fica com uma vida normal, tá? E os pacientes com a síndrome de Marfan? Então, é isso que eu quero de vocês. Também está relacionada a problemas cardiovasculares. Eu quero que vocês me expliquem o que é essa síndrome, o que ela causa, essa síndrome, e o que esse paciente ele pode ou não fazer, tá? Essa pontuação, essa atividade vai valer 400 pontos. A atividade do coração esquerdo, ela valeu 500 pontos, tá? Foi 500 pontos, mais hoje a nossa conversa, que foi a pontuação extra de vocês, tá? Que foi 100 pontos, então vocês duas têm 100 pontos extra, tá? E a atividade de hoje, ela tá valendo 400 pontos, tá bom? Daí a gente fecha as outras pontuações para uma próxima atividade. Até no final do mês a gente faz a próxima atividade para fechar a pontuação.
tá bom? Bom, então, o sistema cardiovascular, tá? Qual que é a função desse sistema cardiovascular? Então, é distribuir nutrientes e oxigênio para todo o corpo, tá? É recolher o dióxido de carbono e excretas. Então, nós falamos já semana passada, quando nós citamos o sistema sanguíneo, que é justamente responsável por essas trocas gasosas, por esse transporte, por essa nutrição. Então, o sistema sanguíneo, ele faz parte do sistema cardiovascular, tá? Então, quando a gente fala da constituição, nós temos os vasos sanguíneos, o coração propriamente dito, que é a cabeça desse sistema, o sangue, que é o sistema sanguíneo que nós trabalhamos na aula passada, e os vasos sanguíneos, que são relacionados principalmente à presença dos leucócitos, tá? Então, nos vasos sanguíneos, nós dividimos eles em 3 grupos: artérias, veias e capilares, tá? Essas artérias, que eu mostro para vocês, elas são constituídas por 3 camadas, que elas são chamadas de túnicas, tá? Tanto a artéria, cadê minha seta? Tanto a artéria quanto a veia possuem essas 3 túnicas. A diferença entre elas é a conformidade, o quantitativo de tecido muscular, tá? Então, ela é formada de tecido conjuntivo, de tecido muscular e de tecido endotelial, tá? A artéria, ela tem uma pulsação muito maior, ela está carregando, é ela que carrega o oxigênio para o corpo, tá? E a veia já faz o inverso, então ela retira o dióxido de carbono do corpo e encaminha para fazer as trocas gasosas, tá? A artéria, por ela possuir, por ela ser rica em oxigênio e eu ter esse processo de distribuição do oxigênio ser acelerada, eu preciso que esse calibre do tecido muscular ele seja muito maior quando comparado ao da veia. Por quê? Porque eu preciso de uma pulsação maior. Se essa artéria ela não tiver esse tecido muscular bem mais rígido, bem mais compactado, nessa pulsação ela iria se dilatar, ela poderia se lisar. Tá? Então, por isso que a artéria ela possui esse tecido muscular muito mais grosso e muito mais rígido quando comparado à veia, tá? Na veia, dentro dela, mas na imagem que eu vou mostrar mais na frente, ela possui válvulas, tá? Para quê? Para que a gente tem essas válvulas? Para que esse sangue ele não retorne ao corpo e garanta então a direção desse meu fluxo sanguíneo, tá? Já os capilares é onde eu tenho justamente a transformação da artéria para a veia e esses capilares estão dentro dos meus órgãos efetivos, tá? É onde ocorrem as trocas gasosas, é onde eu deixo o oxigênio e capto o gás carbônico, tá? Esses capilares, eles são constituídos de tecido endotelial, tá bom? Então, aqui eu trouxe uma imagem do sistema linfático para mostrar para vocês quais são os órgãos efetivos. Então, a gente trabalha diretamente com a medula, nós temos os gânglios linfáticos, tá? O timo e o baço, que são responsáveis justamente pela produção das células de defesa, tá? Pelo nosso sistema imunológico, tá? O coração ele é constituído por átrios e por ventrículos, então 2 átrios e 2 ventrículos num coração normal, e a gente vai estudar a sua constituição então na aula de hoje, tá bom? Essas artérias então elas saem do coração para levar essa oxigenação para os nossos órgãos, então ele vai coração e órgãos efetores, tá? Possuem paredes com camadas de células musculares fortes e elásticas, que eu falei ainda agora para vocês, então é formado por tecido muscular, tá? A artéria aqui, muscular, tá? Conjuntivo e endotelial, tá bom? As veias, então as veias elas chegam
ao coração, tá? Então, sai do órgão, dos órgãos efetores, dos tecidos, e chega ao coração. Eu já não preciso, então, ter esse calibre do tecido muscular tão mais efetivo, tá? Eu possuo as 3 camadas, possuo as 3 túnicas, mas ela não precisa ser tão rígida, esse tecido, tá? E os capilares, então, eles são finos, são eles que levam as substâncias às células e recolhem os resíduos. Então, é aqui onde ocorrem as trocas gasosas, efetivamente, tá bom? Então, constituição do sistema cardiovascular é formado por vasos, coração, sangue e vasos linfáticos. Constituição. Os vasos sanguíneos são constituídos pelas artérias, pelas veias e pelos capilares. As artérias carregam o oxigênio, as veias carregam o gás carbônico e os capilares é onde ocorrem as trocas gasosas. Beleza? Aí aqui eu trouxe para vocês a definição e a função de cada uma, só para a gente fazer uma resumida, tá? E fixação. Então, aqui eu tenho veia, artéria e capilar. Por definição, então a veia são vasos sanguíneos em forma de tubo que levam o sangue de volta ao coração através dos átrios. Função: transportar o sangue venoso, ou seja, pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, de volta ao coração, onde será bombeado para as artérias pulmonares a fim de ser feita a oxigenação. Isso serve para a maioria das veias, mas há exceções, que aí a gente vai trabalhar mais para frente, tá? A artéria, definição: vasos sanguíneos em forma de tubo que leva o sangue do coração ao resto do corpo a partir dos ventrículos. A Luísa estava e agora chegou de volta. Pronto. Aceitou? Tá aceitando. Vou voltar. Função: transportar o sangue arterial, que é um sangue rico em oxigênio e nutrientes, do coração para as outras partes do organismo, tá? E a gente tem a seção também, que são as artérias pulmonares, que elas levam o sangue pobre em oxigênio ao próprio pulmão, tá? Para poder fazer a troca gasosa e oxigenação daquele órgão, tá? E os capilares são vasos sanguíneos em forma de tubo, extremamente pequenos, para levar o sangue das artérias aos órgãos. Então, é onde ocorrem as trocas gasosas propriamente dita, tá bom? Aí, a gente mostra para vocês, então, como é que tem essa constituição, uma visão mais específica, mais clara para vocês, tá? Então, a gente tem divisão da luz desses vasos sanguíneos e a parede desse vaso, tá? Então, eu trouxe aqui uma imagem para mostrar para vocês como é que a gente visualiza esses vasos num corte histológico, tá? Mas aqui na imagenzinha a gente tem, ó, a grossura, o volume desse tecido muscular, tá? Para a artéria. Então, ela precisa de uma pulsação maior. Se ela precisa de uma pulsação maior, esse tecido precisa ser muito mais firme, muito mais compacto para aguentar esse bombeamento, tá? Então, esse sangue, ele entra pela artéria, passa então por essa artéria, onde eu vou ter as trocas gasosas lá nos capilares, tá? Então, os capilares é o intermédio entre a artéria e a veia, tá? É onde eu tenho a passagem do oxigênio através da artéria, e a gente chama esse sangue, então, de sangue arterial, e vai ter a troca gasosa no capilar, no meu órgão efetor, para depois eu ter, então, a liberação do gás carbônico pela veia. Por que que essa veia precisa ter essa válvula, tá? Essas válvulas ou valvas, depende da literatura, para justamente não voltar esse sangue rico em gás carbônico para o tecido, para o órgão. Por quê? A artéria, ela possui esse sistema de bombeamento muito mais efetivo, tá? Então, por conta desse bombeamento, esse sangue ele não volta de jeito nenhum, porque ele tem um sentido unidirecional. Já a vênula, as veias,
elas não possuem esse sistema de bombeamento. Ele está saindo do órgão e indo contrário. Então, como é que ele faria isso? Tá? Como ele não tem esse bombeamento, essa corrente sanguínea tão rápida, tão específica, quando comparada da artéria, então esse sangue ele automaticamente ele voltaria. Para que esse oxigênio, para que esse gás carbônico não retorne para os capilares, então eu preciso dessas válvulas como um meio de proteção mesmo para esse sangue não voltar. Então eu preciso seguir uma única direção. A única direção, então, ela é superior, ou seja, levar esse sangue do meu órgão efetor, esses gases do meu órgão efetor, para dos meus órgãos de oxigenação, de fato, tá? Então, as válvulas servem justamente para isso, para proteger contra esse fluxo, esse influxo, né? Para que eu faça apenas um refluxo sanguíneo, tá? Então, aqui eu mostro as camadas para vocês. Então, a camada mais interna, a camada intermediária e a camada mais externa, tá? Então, eu tenho tecido endotelial, tecido muscular e tecido conjuntivo, tá? Aí, ó, o interessante aqui, ó, no corte histológico, a gente tem uma artéria e uma veia. Essa artéria, por conta do quantitativo desse tecido muscular, a luz desse vaso, né, que é o quantitativo de espaço em que esse sangue passa, ele é muito menor quando comparado ao da veia. Por quê? Por conta da presença desse tecido muscular. Então, ele acaba diminuindo essa luz do vaso, tá? E aí faz com que o espaço fique muito menor e por isso também que a gente precisa de um bombeamento muito mais efetivo, para que esse sangue ele consiga chegar de uma forma positiva lá nos capilares. E aí o inverso acontece então nas veias, ó. Ó o tamanho desse espaço desse vaso, tá? Que a gente chama de luz do vaso, tá? Então é muito grande. Esse espaço muito grande, por eu não ter um bombeamento efetivo, é por isso que eu preciso das válvulas para fechar esse espaço, tá? Para que esse sangue ele não retorne para o órgão, tá bom? Então, o que eu preciso saber daqui? Que eu tenho esses vasos sanguíneos, então, constituídos pela artéria, pelos capilares e pelas veias, tá? E é nos capilares onde ocorrem as trocas gasosas. Aonde que estão os capilares? Nos tecidos, nos órgãos efetivos. E o coração, propriamente dito? O coração, gente, ele possui um peso de mais ou menos 300 gramas, tá? Eu falo mais ou menos porque vai muito da proporção daquela pessoa. Então, geralmente, os homens, por possuírem também um aporte oxigenal muito maior, eles acabam tendo também uma conformação anatômica desse coração maior, quando comparado também da mulher, tá? Isso eu falo desse peso com relação ao tamanho normal, eu não tô falando de coração grande, não tô falando de outras patologias, estou falando especificamente de um coração normal. Então, possui mais ou menos ali 300 gramas. Bom, ele é um músculo, é uma musculatura lisa, tá? Que se contrai mais ou menos 40 milhões de vezes ao ano, tá? Então, esse bombeamento, esse processo de contração, ele é muito rápido. E ele precisa ser rápido para que os meus órgãos específicos, eles consigam ter uma oxigenação adequada, tá? Então, o bombeamento é muito rápido desse coração, tá? Ele possui 4 cavidades, que são divididas em 2 átrios. Oi? Não? Essas cavidades, então, são divididas em 4, que são 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Tá falando comigo, Silvane? Não. Então possui 2 átrios e 2 ventrículos, tá? Então os átrios é por onde eu recebo esse sangue, tá? E aí eu tenho o processo de impulsão desse sangue, de saída desse sangue através dos ventrículos, tá? Tanto o esquerdo quanto o direito. Então eles impulsionam esse sangue. Essa musculatura, tá, ao redor do ventrículo, ela precisa ser muito mais espessa.
igualzinho lá na artéria. Por que que essa musculatura precisa ser mais espessa? Justamente para aguentar o rojão frente a esse processo de punção. Eu preciso ter um órgão muito mais efetivo aliás, eu tenho um órgão muito mais efetivo se eu tivesse tecido muscular muito mais rígido, muito mais espesso, para que ocorra o processo de impulsão, tá? Nosso coração, então, ele tem 2 circuitos independentes, então cada um tem a sua função, tá? O lado esquerdo, ele circula o sangue oxigenado e o lado direito circula o sangue rico em gás carbônico, tá? A peculiaridade aqui cada um tem a sua função e cada sanguíneo está dentro da sua porção, tá? Então, aqui a gente mostra, ó, as veias, a gente chama essa aqui de veia cava superior, tá? Essa aqui é a inferior, a artéria pulmonal, tá? Aí aqui ele mostra pra gente o átrio direito, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. A gente vai falar um pouquinho sobre cada estrutura no decorrer da nossa aula de hoje, tá? A localização, tá? Então, esse órgão, ele é situado no centro do tórax, tá? No espaço que a gente chama de mediastino. Então, eu tenho cada pulmão, tá? E no centro, eu tenho esse coração, tá? Então, amigo, é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito? Não é bem assim, porque esse coração está mais centralizado. É uma música que eu sou apaixonada. Mas o que acontece? Ele acaba falando, ele acaba tendo uma coerência nessa canção, porque a conformação desse coração, ele é centralizada, porém, ele tem uma modificação, ele é viradinho para o lado esquerdo, tá? Então, você observa aqui, o início dele está de fato centralizado, mas a sua localização é central-esquerda, tá? Então, ele não é reto, ele estaria perpendicular ao nosso corpo, tá? Então, aqui está localizada mais ou menos o coração. Por isso que acaba se dizendo que ele está no lado esquerdo do peito. E aonde é que tu vais visualizar a punção? É justamente no lado esquerdo. Por quê? Assim, se você fosse tocar, né? Para sentir, deixa eu sentir no coração, né? Se você fosse tocar, você sentiria de fato do lado esquerdo por conta da localização dos ventrículos, né? Que é onde a gente sente, você sente ao toque, você sente a pulsação do ventrículo, você não sente a pulsação da artéria. Perdão, dos átrios. Você sente ao ventrículo. Então, quando você faz os toques para saber como é que está a tua pulsação, só no toque, você está sentindo ali ao ventrículo, tá? E não o átrio. Por isso que a gente acaba sentindo que esse coração estaria no lado... Cadê minha seta? Toda hora some. Tá aqui. Do lado esquerdo, tá? Então, está localizado no centro do tórax, no local que a gente chama de mediastino, que é entre os pulmões, tá? Então, ele é centralizado, porém, a sua porção inferior está localizada para o lado esquerdo, ok? Daí a gente fala um pouquinho sobre a histologia desse coração. Só um minutinho. Sobre a histologia desse coração, tá? Então, ele é formado por paredes cardíacas, então camadas de tecido, tá? Que são divididos em 3. Pericárdio ou epicárdio, miocárdio, que é a maior porção, e o endocárdio, tá? Então aqui eu trouxe para vocês visualizarem a fina camada, que é a do endocárdio, a maior musculatura, que é o miocárdio, então eu preciso desse miocárdio bem volumoso mesmo, para que eu tenha as pulsações e as trocas gasosas, elas sejam de fato efetivas, tá? Aí nós temos o pericárdio visceral, o pericárdio parietal, tá? A camada fibrosa aqui, que é a endotelial, né? Endotelial não, perdão, conjuntiva, desculpa. E entre o pericárdio visceral e o pericárdio parietal, nós temos um líquido, tá? E esse líquido é responsável justamente por proteção, tá? Desses tecidos e desse órgão. Então, nós temos essa parede cardíaca dividida em 3: pericárdio, miocárdio e endocárdio. O pericárdio é dividido em 2 porções.
pericárdio visceral e pericárdio parietal. E entre essas duas camadas nós temos o líquido de proteção desse órgão cardíaco. Pericárdio, tá? Então, a dupla membrana, pô, já falei tudo dele. Pericárdio é uma dupla membrana que envolve o coração, então ela é parietal e visceral, tá? Ela é formada pelo tecido epitelial pavimentoso simples, tá? E por tecido conjuntivo frouxo. Através desses líquidos aqui é que a gente tem os vasos e na proximidade dele a gente tem os nervos. Qual que é a função do pericárdio? É proteção, principalmente contra choques mecânicos também, tá? O miocárdio. Então, o miocárdio é a maior musculatura que a gente tem. Ela é constituída de tecido muscular cardíaco, tá? Formando, então, a maior massa, o maior volume desse coração, tá? É responsável pela função de bombeamento, e essa função de bombeamento, ela está relacionada diretamente a essa minha musculatura lisa cardíaca, que foi o que a gente falou na aula passada. Ela ser involuntária, então eu não preciso ativar o coração bombeia, não, tá? Graças a Deus, através desse sistema nervoso autônomo, a gente tem essa musculatura sendo contraída involuntariamente, tá? A espessura desse miocárdio pode variar de acordo com a função, tá? E pode variar também de acordo com o aporte físico desse paciente. Quando a gente fala de relação à função, deixa eu voltar bem aqui para mostrar para vocês. Cadê? Aqui, ó. A gente sabe que essa musculatura do miocárdio relacionada aos ventrículos, ela tem que ser muito mais espessa quando comparada à musculatura dos átrios, ó. Ela é muito mais fina, então eu não preciso um bombeamento tão efetivo aqui. Porém, se eu for falar de ventrículo, eu preciso de um espessamento maior. Então, por isso que ele fala lá que vai de acordo com a função de cada um, tá bom? Bom, aqui então é o miocárdio num corte histológico, então vocês conseguem visualizar aqui, ó, cada célulazinha, que a gente chama de cardiomiócito, com o seu núcleo, centralizado. Então essa imagem ela tá simplesmente linda. Uma reunião de cardiomiócitos, então a gente tem o miocárdio. Isso aqui é um corte histológico, tá, gente? É assim que você visualiza cada célula, tá? E aqui são essas células, são os cardiomiócitos, na microscopia de varredura, tá? É uma microscopia que é diferente dessa convencional que a gente tem nos laboratórios, é um trambolho gigante, esse microscópio, tá? E que ele faz essa visualização, que é a coisa mais linda, tá? Então, aqui você visualiza, ó, cada célulazinha, uma se acoplando à outra, então aqui tu observa que uma tá chegando próximo da outra aqui, ó, mais lindamente, a visualização do núcleo e a visualização do citoplasma dessa célula, tá? Então, por meio dessa contração involuntária, essas células, elas têm a função de se alargar e de se espessar, ou de se contrair e de se relaxar para ter o movimento da pulsação desse coração, tá bom? Então, aqui são os cardiomiócitos vistos na leitura da lâmina do corte histológico, e aqui seria a microscopia de varredura, tá? E o endocárdio? O endocárdio ele é composto por uma camada fina de endotélio sobreposta a uma camada de tecido conjuntivo, tá? Então, eu tenho o endocárdio, mais ainda o tecido conjuntivo associado, tá? É constituído por um revestimento liso para as câmeras do coração e recobrem também as válvulas cardíacas, tá? Então, as válvulas cardíacas também é considerada tecido do endocárdio, tá? Aqui eu trouxe uma imagem também de corte histológico para vocês. Vocês conseguem observar esse rosa mais escuro aqui. Tudo é o miocárdio, então você consegue ver a espessura desse miocárdio. Quando eu comparo a do endocárdio, tá? Então, é bem mais fininha, tá? Ela não tem essa constituição compactada como a gente tem do miocárdio,
tá? Então, o miocárdio, de fato, é o principal tecido, porque ele precisa de um aporte, uma concentração muito maior celular, tá? E aqui você visualiza também o tecido endotelial, tá? Então, aqui nós temos um endocárdio bem fininho, quando comparado ao miocárdio, tá? Esse tecido aqui é um tecido muscular liso e também é responsável pelas contrações, tá? Então, eu não trabalho o miocárdio sozinho, eu preciso do endocárdio também para forçar esse meu processo de contração e relaxamento desse tecido cardíaco, tá? Aí aqui nós temos a estrutura externa do coração, tá? É uma coisa que o nosso livro acaba nem colocando, mas eu gosto de trazer para vocês, para visualizar cada um. Então, a gente tem a veia cava superior, aqui a gente tem a aorta, tá? Associada a elas nós temos essa artéria pulmonar esquerda, tá? Aqui seria o pericárdio, tá? Só que aí foi tirado para a gente poder visualizar. Gente, o pericárdio é uma camada bem fina, que eles chamam até quase transparente, que rodeia, que permeia todo o coração, tá? Aí aqui eu tenho tronco pulmonar e vai descendo para cada uma das características, tá? Então aí aqui a gente tem, ó, as artérias, essas artérias aqui por fora são as artérias que a gente chama de artéria coronariana, porque elas que fazem também a oxigenação do próprio coração, que se a gente não tivesse o sistema circulatório do coração, esse coração ele, a qualquer momento ele também iria entrar em necrose, porque se eu não tenho oxigenação do meu próprio órgão que faz as trocas gasosas, seria mais difícil, né? Então, a gente também tem a circulação coronariana, tá? E aí, quando a gente vem para a estrutura interna do coração, tá? A primeira coisa que a gente vai trabalhar são as veias e as artérias, tá? De acordo com as suas funções. Então, nós temos a veia cava superior e a veia cava inferior, tá? São duas veias grandes e grossas que chegam ao coração pelo lado direito e desembocam no átrio direito, tá? Trazem sangue venoso de todo o corpo, ou seja, ela tem um calibre maior, mas ela está trazendo gás carbônico, tá? Para que esse sangue seja pulsionado e seja encaminhado ao pulmão, onde a gente vai ter a eliminação desse gás carbônico, tá? As veias pulmonares são veias de calibre médio. Só um minutinho. As veias pulmonares, então, elas já possuem um calibre médio, elas chegam ao coração pelo lado esquerdo, tá? Trazendo sangue arterial do pulmão, tá? Então, eu já fiz, ó, eu encaminho esse sangue, tá? Para o pulmão, onde vai ter a troca gasosa, e eu volto, então, agora, esse sangue, tá? Desembocando, então, no átrio esquerdo. A artéria pulmonar. A artéria pulmonar ela é um vaso grosso que sai do ventrículo direito e se ramifica em dois, tá? Então, a gente tem essa ramificação aqui, tá? Dessa artéria pulmonar. Transporta, então, o sangue venoso do coração para o pulmão. Então, é através dela que a gente vai ter a troca gasosa sendo, aliás, o encaminhamento desse sangue para se fazer as trocas gasosas lá no pulmão, tá? E a artéria aorta é um vaso grande e grosso, sai do ventrículo esquerdo e leva o sangue arterial para todo o corpo. Ela precisa dessa bifurcação, dessa trifurcação, não sei nem se esse nome existe, ela precisa dessas dilatações para que eu tenha uma oxigenação muito mais efetiva e um bombeamento também muito mais efetivo, tá? O que eu preciso saber aqui, professora, da estrutura interna do coração? Que ela é constituída por veias e artérias. E essas subdivisões, eu tenho veia cava superior e veia cava inferior, as veias pulmonares, a artéria pulmonar
e a artéria aorta. Então, cada uma tem a sua função de trazer o sangue, sangue oxigenado e trazer o sangue rico também em gás carbônico, de acordo com a conformação de cada parte desse coração, tá bom? Bom, e as câmaras cardíacas, então, tá? É constituído por 4 câmaras, tá? Que a gente falou agora no começo. 2 câmaras superiores, que são chamadas de átrios, e 2 câmaras inferiores, que são chamadas de ventrículos. Então, cada um tem a sua função. Lembrando que, na musculatura ventricular, da porção ventricular, eu preciso de um espessamento maior, porque é através delas que eu faço o bombeamento desse sangue, tá? Então, o coração direito, que bombeia o sangue para os pulmões, e o coração esquerdo, que bombeia o sangue para os órgãos periféricos, tá? Aí nós temos também, a principal função do ventrículo é a de bomba, que a gente já falou, que vocês inclusive já falaram também, tá? Então, ela serve também como reservatório de sangue. Então, vem o sangue do átrio, ele se acopla ali no ventrículo, e o ventrículo tem essa função de pulsação, de bombeamento, para retirar esse sangue e correr ele para o coração, para o pulmão, ou então para os outros órgãos efetores, tá bom? A circulação, então a gente divide ela em circulação sistêmica ou grande circulação, tá? Circulação pequena ou circulação pulmonar e a circulação coronariana. A coronariana, vocês quase não vão visualizar. O nosso livro ele também nem entra nessa área da circulação coronariana. Mas eu trouxe também para vocês, para a gente dar uma pincelada e saber que existe também essa circulação, tá bom? Então, a circulação sistêmica ou a grande circulação, ela é constituída pelo sangue que entra pelo coração através da veia pulmonar. Então, ela passa pela veia pulmonar, chega até o átrio esquerdo, é passada pela válvula mitral e chegando no ventrículo esquerdo, a saída dela é pela válvula aórtica e passando pela artéria aórtica. Então, a circulação sistêmica, ela gira toda no lado esquerdo do coração, tá? Então, é constituído pelo sangue que entra pelo coração através da veia pulmonar, passando átrio esquerdo, válvula mitral, ventrículo esquerdo, e aí pulsiona, manda para a válvula aórtica, que sai pela artéria aorta, tá? Esse sangue, ele é um sangue rico em oxigênio e será ejetado sobre alta pressão pela artéria aorta para toda a circulação, tá? Então, ele é um sangue, então o coração esquerdo é o coração que está relacionado à oxigenação. Por isso que o paciente com a síndrome do coração esquerdo hipoplásico, ele entra em quadro de hipóxia muito rápida, porque eu não tenho a formação justamente do meu coração onde eu tenho o processo de oxigenação, compreende? Então, por isso que ele acaba tendo quadros de hipóxia, esse paciente, tá bom? Então, eu posso dizer que a grande circulação, ela é coração, corpo, coração, tá? Então, a grande circulação, ela gira em torno disso. Posso chamar de grande circulação ou circulação sistêmica. Então, eu trouxe mostrando aqui para vocês, ó. Então, esse sangue, ele chega ao átrio esquerdo, ele é riquíssimo em oxigênio, vai para o ventrículo esquerdo, passando pela artéria aorta e volta para todas as partes do corpo, tá? Então, eu tenho esse circuito. Chega ao átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta e vai para o corpo, tá bom? Já a circulação pulmonar, ou pequena circulação, tá? Imagem, tá aqui. É formado, então, pelo sangue que entra no coração através da veia cava superior e veia cava inferior, tá? Então, tem a entrada pelas duas formas. Aí passa átrio direito, válvula tricúspide, ventrículo direito, válvula pulmonar e artéria pulmonar, onde a gente tem a bifurcação novamente, tá? Então, possui uma grande concentração de CO2,
sendo recolhido por toda a circulação, contendo os produtos finais do metabolismo, tá? Então, é aqui onde vai ter as substâncias que eu quero excretar, que eu quero eliminar do meu organismo, tá? Não só o CO2, mas todos os restos metabólicos. Através dessa artéria pulmonar, então, será ejetado para o pulmão para sofrer a hematose. O que é a hematose? É as trocas gasosas. E aí a peculiaridade é, essa artéria ela se divide em dois até a chegada do pulmão, no pulmão, na verdade. A velocidade do fluxo sanguíneo é muito baixa nesses capilares, fazendo dessa região um local ideal para as trocas de substâncias difusas entre o sangue e os tecidos. Mostro para vocês aqui a circulação pequena ou circulação pulmonar ou pequena circulação. Então a gente já chama que essa circulação ela é pequena por quê? Porque ela não roda o corpo todo, ela é muito específicazinha. Então ela é coração, pulmão, coração, tá? Ela não precisa ter um bombeamento muito maior. Por quê? Por conta da proximidade do coração para o pulmão, tá? Então se a gente fosse olhar a musculatura ao redor desse ventrículo direito, ela é muito menor quando eu comparo a do ventrículo esquerdo, ó. A musculatura é muito mais dilatada do ventrículo esquerdo quando comparada ao do direito, ó. Percebe até aqui, ó, pelo espaço, ó. Tá? Por quê? Porque ela é uma circulação que ela não precisa de um bombeamento tão alto, já que os órgãos estão muito próximos uns aos outros, tá? Então, pequena circulação é coração, pulmão, coração, tá? Então, o ciclozinho, ele é pobre, esse sangue é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, chega ao átrio por meio da veia cava, vai para o ventrículo direito por meio das veias cavas pulmonares, chega aos pulmões através das artérias pulmonares, aí, no pulmão, ele sofre a hematose, tá? Gravem esse nomezinho, que vocês vão usar esse nomezinho aqui também, lá em imunhemato. Ah, vocês estão tendo imunhemato agora, né? Sim. O professor deve falar, tá, para vocês, que é onde a gente tem as trocas gasosas, tá? Ele fala de hemocaterese, hematose, tudo relacionado à corrente sanguínea, tá? Então, chega ao coração através das veias pulmonares e ele inicia todo o ciclo novamente, tá bom? Então, ela é coração, vou ter a hematose, que é a troca dos gases no pulmão, e aí retorna para o coração, tá bom? Tem gente que não gosta de dividir a circulação pulmonar, aliás, tem literatura que divide a circulação pulmonar da circulação coronariana. Mas se a gente for pensar, a circulação coronariana, ela está dentro dessa circulação pulmonar, tá? Então, por isso que muita gente não faz essa divisão. Mas, como a literatura em que eu estava estudando para vocês faz essa divisão, então também faz essa divisão, tá? Então, a circulação coronariana, ela está relacionada com o fluxo sanguíneo para todos os tecidos do coração. Serve para quê? Para que eu oxigene também esse meu tecido, esse meu órgão, tá? É através dele que eu tenho a pulsação desse sangue, tanto rico em oxigênio quanto rico em gás carbônico, para o pulmão e para o corpo, porém eu também preciso oxigenar logo esse próprio órgão, tá? Então, são as primeiras ramificações da aorta que vão contornar o coração, tá? Então, essas artérias, que a gente chama de artéria coronariana, ela circula o coração como se fosse uma coroa. Por isso que vem esse nome coronária, tá? Essa circulação coronariana vem de coroa, que é a forma como essas artérias se dispõem do coração, como se estivesse mesmo abraçando esse coração, tá? Todos os vasos estão interligados de forma que se ocorrer algum problema que dificulte o suprimento através de uma rota, existe a chance do sangue seguir por outro caminho. Então, a gente tem a aorta coronariana direita, a aorta coronariana esquerda, onde eu tenho a oxigenação desse meu tecido cardíaco. Aqui ele mostra para vocês uma obstrução, tá? Então, essa obstrução bem aqui, na artéria coronariana direita. Então, tem problema? Não a priori, porque a artéria coronariana direita, eu falei direita aqui, né? Uma obstrução na artéria coronariana esquerda, tá? Não tem um problema de fato a priori. Por quê? Porque a artéria coronariana direita consegue ainda ter a suplementação.
O que pode acontecer aqui, que dependendo dessa obstrução, o grau dessa obstrução, aí pode me levar a uma necrose tecidural, tá? Mas, a princípio, o organismo, ele é muito efetivo em que, se eu tenho um bloqueio de uma rota, eu tenho como mecanismo de compensação outra rota, tá bom? O que eu preciso saber, principalmente da circulação coronariana, do processo de oxigenação do meu próprio organismo, do meu próprio coração, e é feito através das artérias coronárias, que vem esse nome por conta do formato em que elas estão fixados nesse coração, tá bom? Daí, a gente precisa falar também um pouquinho de frequência cardíaca e de ciclo cardíaco, tá? Então, frequência cardíaca frequência cardíaca é o número de vezes que esse coração se contrai por unidade de tempo. Eu preciso ter uma frequência cardíaca e um ciclo cardíaco efetivo para que eu compreenda a pressão arterial desse meu paciente, tá? Que é o tema da nossa aula que vem. Então, hoje a gente só dá uma pincelada a respeito da frequência e do ciclo cardíaco, tá bom? Então, é o número de vezes que o coração se contrai por unidade de tempo. Tem alguns fatores. Elas variam de acordo com a atividade da pessoa, dependendo do que ela estiver fazendo. Tenho eu aqui sentada. Estou tendo uma frequência cardíaca completamente diferente se eu estivesse correndo, tá? Se eu estivesse correndo, eu preciso de uma metabolização maior, eu preciso de uma oxigenação maior, tá? Então, se eu preciso de mais oxigenação, a minha frequência cardíaca ela é muito mais rápida, tá? Eu preciso de um aporte oxigenal muito mais rápido do que quando você está deitado, de quando você está em repouso, tá? Quando normal, essa frequência cardíaca ela gira em torno de 60 a 100 batimentos por minuto, tá? É a partir dessa frequência que a gente faz os processos de pressão arterial, tá bom? E o ciclo cardíaco? O ciclo cardíaco é uma sequência de batimentos cardíacos que ocorre no coração, tá? E aí ele promove a contração, a gente chama de sístole, e a dilatação a gente chama de diástole. Então, dentro da frequência cardíaca, a gente fala sobre o ciclo cardíaco. O ciclo cardíaco é a sequência de batimentos cardíacos, tá? Por meio de contração, que nós chamamos de sístole, e dilatação desse coração, que a gente chama de diástole, tá? Numa pessoa saudável, um ciclo cardíaco, ele demora de 8 segundos. Então, todo esse processo do sistema circulatório por completo, e aí a gente fala coração e vasos sanguíneos, tá? Eu tenho esse tempo de 8 segundos. Saída e retorno desse sangue. Saída e retorno desse sangue novamente ao coração, tá? Então, a frequência cardíaca e o ciclo cardíaco, eles não estão envolvidos apenas ao coração, e sim a todo o sistema cardiovascular. Essa frequência com esse ciclo cardíaco, então a gente chama de sistema circulatório, que é como esse sangue sai do coração e chega aos seus órgãos efetivos, tá? Sequência de um ciclo cardíaco. Então, o processo de diástole é o período de relaxamento desse meu coração. Ocorre o enchimento de sangue no coração, tá? E a sístole é o período de contração. E aí uma peculiaridade. Quando um está em sístole, o outro está em diástole. E assim sempre vai. Eu nunca tenho os dois trabalhando do mesmo jeito. Tá? A sequência é, um está em diástole, o outro está em sístole. Aí aqui, ó, mostrando um exemplozinho para vocês. Peraí. Aqui nós temos o coração, onde a gente está tendo as trocas efetivas, tá? As pulsações desse sangue. O item 1. Então, nós temos o átrio. Os átrios, eles estão em diástole. Então, eu encho esse átrio, tá? Por conseguinte, eu preciso passar esse sangue para o ventrículo. Então, o que vai acontecer com esse átrio?
A gente entrando agora. Então, como eu falei ainda agora para vocês, ó, eles nunca estão juntos. Quando um está em diástole, o outro está em sístole. E aí o que vai acontecer, ó? Eu estou com esse átrio em diástole. Então, eu estou enchendo esse átrio. Mas aí eu preciso jogar esse sangue para o ventrículo. Então, o que eu faço? Faço com que meu átrio entre em sístole, para jogar o sangue para os ventrículos, tá? Então, aqui acontece, ó. Átrio em diástole, eu encho ele de sangue. Ah, mudei. Preciso, então, bombear esse sangue para o ventrículo. Então, agora esse átrio ele vai estar em sístole. Para quê? Para impulsionar o sangue para o ventrículo. Então, quem agora está em diástole é o ventrículo, tá? Então, quando um está em diástole, o outro está em sístole. Bom, continuando. Esse ventrículo, agora em diástole, ele está se enchendo de sangue que veio dos átrios e agora ele vai virar sístole. Para quê? Para impulsionar o sangue para a saída, tá? Então, átrio em diástole, enche esse átrio de sangue, tá? Só que eu preciso mandar esse sangue para o ventrículo. Então, agora esse átrio vai pulsionar. Então, vai sofrer o processo de sístole para que o meu ventrículo entre em diástole. Ventrículo em diástole. Funciono ele para que esse sangue saia. Então, como é que eu faço? Sístole agora nesse momento, com pressão, contração, para retirada desse sangue através da artéria pulmonar. Tá bom? Então, assim que acontece. Sequência de um ciclo cardíaco, então, envolve diástole e sístole. Diástole é o relaxamento, é o encher esse átrio de sangue, e sístole é contrair, é impulsionar para a saída desse órgão. Então, o ciclo cardíaco que eu mostro para vocês novamente, ó. As válvulas semilunares fecham-se e as válvulas auriculoventriculares continuam fechadas no início da diástole. O sangue entra, ó, pronto, entrou. Aí agora eu vou abrir para que esse sangue saia do átrio e passe para o ventrículo. Então, a gente chama aqui de sístole auricular. As válvulas auriculoventriculares, estão abertas e as válvulas semilunares continuam fechadas. O sangue, então, passa agora para os ventrículos, para a posterior saída, tá? Como mostro aqui para vocês, tá bom? Como é que a gente faz o processo da pressão arterial, da ausculta da pressão arterial? Tá bem aqui, ó, onde a gente chama de primeiro ruído e segundo ruído, que é justamente na passagem do sangue do átrio para o ventrículo e do ventrículo para a artéria. Aonde a gente tem essas trocas, esses feixes dessas válvulas, esses fechamentos dessas válvulas e a abertura delas, é onde você escuta e você consegue fazer o processo de contagem dessa pressão arterial, tá? Então, deixa isso aí para a gente falar a aula semana que vem. Bom, para fechar o nosso conteúdo, nós precisamos compreender um pouquinho sobre estimulação elétrica do coração. Então, aqui ele envolve diretamente o nosso sistema nervoso, que é, a gente já sabe que esse tecido é um tecido muscular liso, que possui essa contração involuntária. Mas nós temos algumas peculiaridades relacionadas a esse coração e algumas características específicas a ele que promovem essa estimulação elétrica para que eu conduza efetivamente esses vasos sanguíneos dentro do meu coração, tá? Então, nós temos algumas estruturas. Dentre elas, nós temos o nó ou nódo sinoatrial e o nó ou nódulo atrioventricular. Para que serve esse nó sinoatrial? Ele tá bem aqui, tá? Ele é uma pequena região localizada na parede superior lateral do lado direito, próximo à veia cava superior, tá?
ele é considerado um marca-passo cardíaco, tá? Para eu saber quanto de impulso cardíaco é que eu estou gerando nesse meu organismo, tá? Então, o nó sinoatrial, ele é uma pequena região que está relacionada, que a gente pode chamar, na verdade, de marca-passo cardíaco, para saber como é que está essa minha impulsão, como é que está esse meu processo de entrada no sangue, do sangue no átrio e saída dele posterior do ventrículo. Então, como é que está essa minha impulsão desse sangue dentro do meu átrio, tá? Então, aqui ele está relacionado diretamente a esse nó sinoatrial, que a gente pode também chamar de marca-passo marca-passo normal, fisiológico ao organismo, tá? Porque a gente também tem, que é o que a gente vai falar já já, o marca-passo estimulado externo ao organismo, tá? Nós temos também o nó ou nódo atrioventricular. Então, esse nódo atrioventricular é o ponto de transição entre o átrio e o ventrículo, tá? Então, ó, o nó atrioventricular, tá bem aqui, ó. Tá? Então, aqui eu consigo observar como é que está a passagem desse sangue do átrio para o meu ventrículo, tá? Como é que está acontecendo esse processo? Esse processo está tendo mecanismos fisiológicos normais, tá? Então, aqui é que eu preciso saber. O nó sinusal ou sinoatrial é a entrada desse sangue no átrio. E o nó atrioventricular é a passagem do átrio para o ventrículo, para saber se esse bombeamento, se essa impulsão, ela está sendo efetiva ou não. Bom, quando o estímulo chega a esse nó atrioventricular, ocorre um retardo na condução do impulso antes de se passar para os ventrículos. Esse retardo na condução do estímulo permite que o átrio contraia-se antes do ventrículo, fornecendo então um enchimento adicional de sangue no momento da contração ventricular. Então, esse nó aqui é que ele faz com que esse meu átrio ele não entre em sístole tão efetiva antes, aliás, que ele consiga entrar em processo de sístole efetiva antes da diástole do ventrículo, para que eu não tenha aqui a passagem contrária desse sangue cardíaco, tá? Bom, terceiro ponto, nós temos o feixe atrioventricular e o quarto ponto, as fibras de Purkinje, tá? Então, o feixe atrioventricular e as fibras de Purkinje, então, entrando no ventrículo, o estímulo ele passa pelo esse feixe de His, ou feixe atrioventricular, e depois para as fibras de Purkinje, ramificando-se em duas partes que são chamadas de ramo direito e ramo esquerdo, tá? Esse ramo direito, ele vai estimular todo o ventrículo direito a sofrer o processo de bombeamento e o ramo esquerdo vai estimular todo o ventrículo esquerdo a ter o processo de bombeamento. Então, na verdade verdadeira, para que serve todas essas estruturas? Para que serve o nó sinoatrial, atrioventricular, o feixe de His e as fibras de Purkinje? Para saber como é que está o processo de impulsionamento do meu sangue dentro desse coração, tá? Para saber o quê? Se essa estimulação, se essa condução do meu sangue, ele está de uma forma efetiva. Se esse coração está trabalhando de uma forma normal, tá? Então, cada estrutura está relacionada. Sinoatrial, na entrada do átrio. Nó atrioventricular, como o próprio nome já diz, está presente entre o átrio e o ventrículo. E as fibras, aliás, o feixe de His e a fibra de Purkinje estão relacionadas à finalização, tá? Dessa impulsão, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Aí nós temos um processo relacionado ao marca-passo externo. Então, nós temos algumas patologias que envolvem justamente
essa passagem, essa entrada do sangue no átrio para posterior encaminhamento desse ventrículo, tá? É quando esse nó, cadê o nó dele? É quando esse nó bem aqui, ó, sinoatrial ou sinusal, não consegue fazer o processo de captação desse sangue de uma forma efetiva. Olha, o nome dele tá bem aqui, tá? Então, o que que acontece aqui? O marca-passo, então, ele leva a um automatismo cardíaco, que é o quê? Eu consigo, o meu coração, por si só, consegue fazer o processo de bombeamento desse sangue, de entrada nos átrios, posterior saída para o ventrículo e para a impulsão. O que que acontece em alguns pacientes? Alguns pacientes não conseguem ter uma efetivação nesse nó, tá? Tanto no nó sinoatrial quanto no nó atrioventricular. Então, o que que acontece aí com esse paciente? Ele tem uma diminuição do bombeamento desse sangue e, consequentemente, ele tem uma diminuição da oxigenação, tá? Por quê? Porque a condução elétrica, o processo de bombeamento ali desse sangue, ele não está sendo efetivo. O que que eu preciso fazer com esse paciente para que ele não entre em um quadro de hipóxia? Eu adiciono a ele um marca-passo extra, já que o dele, de fato, o natural dele, não é efetivo, tá? Então, o que que é o marca-passo? Esses que a gente adiciona ao organismo. Nada mais é do que impulsos elétricos para que eu consiga abrir o meu átrio e, aliás, fazer com que o meu átrio entre em diástole e sístole de uma forma efetiva. Então, eu jogo impulsos elétricos, como está mostrando aqui, ó. Eu consigo, através da ativação desse estímulo elétrico, ó, eu consigo fazer com que esse sangue entre no átrio e consiga posteriormente ser jogado para o ventrículo. Para quê? Para que ele seja descartado, aliás, jogado, no meu caso, do lado esquerdo, aliás, do lado direito que eu estou mostrando aqui, para os pulmões e posteriormente pelo lado esquerdo para os meus órgãos efetores, tá? Então, marca-passo nada mais é do que estímulos elétricos ejetados ao coração para que essa musculatura consiga fazer o processo de entrada do sangue no átrio posterior, entrada no ventrículo e saída para os órgãos-alvo, tá? Meu computador travou. Ó, então aqui eu mostro para vocês mais uma vez, ó, o nó sinoatrial e o nó atrioventricular. O marca-passo ele fica bem na proximidade do coração, justamente para jogar estímulo elétrico aqui nesses dois nozinhos, tá? Se eu faço a estimulação elétrica nesses nós, eu consigo ter o bombeamento desse sangue de uma forma efetiva, ó. Olha ele mostrando aqui que coisa mais linda, ó. Ativação do nó sinoatrial, ativação do nó sinusal e ativação do nó atrioventricular, tá? Ativo esses órgãos através de jogar estimulação elétrica externa, né, nesse coração, para que eu tenha o bombeamento de uma forma efetiva, tá? Isso aqui eu não vou mostrar para vocês, eu vou mostrar isso aqui para vocês quando a gente for falar lá na pressão arterial, tá? Que é o processo de sístole e diástole. Falo para vocês. Bom, era isso, tá? Achei essa charge muito massa. Ele fala assim, tô tão focado na faculdade que se meu amigo chegar para mim e falar, e o coração? Eu vou te responder, átrios e ventrículos. Aí diástole, sístole, marca-passo, e assim vai. Meninas, era isso. Essas atividades de fixação eu vou deixar pra gente trabalhar mais pra frente. Alguma dúvida com relação à nossa aula? Não. Falei muito rápido, vocês não me pararam, né? Agora que eu tô olhando aqui. Não. Não, Pra tá mim, bom. tudo bem, né? 10 horas já. Eu vou entender tudo. Deixa eu tirar Estudar, bem. mas eu vou entender o lugar. Tem o quê?